Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura de hoje. Mais um dia, né, com o Senhor, mais uma semana começando. Hoje, segunda-feira, nossa segunda semana dentro do livro do Novo Testamento, desculpa. E a gente vai continuar caminhando aqui, né, pelos textos do Novo Testamento. Nessa semana a gente vai ainda estar com os evangelhos e nós vamos seguindo aqui. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor. E a gente já vai começar, então, a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma semana, de termos, Senhor, vida e vida em abundância com o Senhor. A Tua palavra diz que em Ti, Senhor, nós não temos simplesmente uma vida, mas uma vida abundante de alegria, de paz, de prosperidade no Senhor, de liberdade no Espírito. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Nós hoje podemos e temos esse privilégio de sentir a Tua presença, de ter o Teu Espírito Santo habitando dentro de nós. Somos esse tabernáculo vivo do Teu Espírito, Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, então? Semana 42, dia 1º, né? Dia 1. Hoje, dia 9 de outubro. E a gente vai ler o capítulo de João, capítulo 5. É um texto bem grande, então a gente vai ler só esse capítulo hoje, é o que está aqui previsto na apostila. E a gente vai seguir essa semana, tá bom? Então, João, o Evangelho de João, capítulo 5. Deixa eu pegar aqui que eu tinha aberto errado. João, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água, e a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: Você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Porém, era sábado quando esse milagre foi realizado. Por isso, os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado: Você não pode trabalhar no sábado. Pela lei, não é permitido carregar essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Perguntou eles. O homem que havia sido curado não sabia quem era, e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Agora você está curado. Não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então o homem foi procurar os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Em consequência disso, os judeus começaram a perseguir Jesus como uma pessoa que não guardava o sábado, conforme a lei de Moisés mandava. Mas Jesus respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por essa razão, todos os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus, porque além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se desse modo a Deus. E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E o filho fará obras muito maiores do que a cura deste homem. Porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. E o pai não julga ninguém, pois deixou todo julgamento ao filho, a fim de que todos honrem
o filho tal como honra o pai. Mas se vocês se recusam a honrar o filho que ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o pai. Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, e concedendo ao Filho também ter vida em si mesmo, deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não se admirem disto, na verdade vem o tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para a condenação. Eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo. Eu julgo pelo que ouço, e o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Porém, um outro está fazendo também estas declarações sobre mim, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês saíram para ouvir a pregação de João, e ele testemunhou da verdade. Porém, o testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João, para que vocês creiam em mim e sejam salvos. João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo, e vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Porém, eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que eu faço, que o meu Pai me deu para concluir, testemunha que o Pai me enviou. E o próprio Pai, que me enviou, também testificou a meu respeito, embora ele não aparecesse a vocês pessoalmente, nem falasse diretamente com vocês. A sua palavra não habita em vocês, porque se recusam a crer naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim, para que eu lhes dê a vida eterna. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, pois como eu os conheço muito bem, sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai, e vocês recusam acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas vêm em seu próprio nome. Não me admira que vocês não possam crer, porque vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não se importam com a glória que vem do único Deus. Apesar disso, não sou eu quem acusará vocês disso diante do Pai. É Moisés, e é nas leis de Moisés que vocês depositam a esperança do céu. Mas vocês se recusam a crer em Moisés. Ele escreveu a meu respeito, e vocês se recusam a crer nele. Por isso se recusam a crer em mim. E visto que não creem no que ele escreveu, não me admira que também não creiam no que eu digo. Capítulo 5 é um verdadeiro confronto à religiosidade daquele tempo. É um verdadeiro confronto com os líderes religiosos, com os fariseus, os saduceus, os religiosos em geral, né, os escribas daquele tempo. Por quê? Porque eles observam muito a lei da Torá, eles observam muito a letra, mas não observam o que o Espírito está dizendo através daquela palavra. E muitas vezes nós temos essa mesma atitude de olharmos para a Bíblia como quem olha para um livro como qualquer outro, esquecendo que o próprio Espírito de Deus está pronto a nos revelar a verdade dessa palavra, né? Então, Jesus é a própria palavra, o verbo vivo de Deus, né? Nós lemos lá em João 1, ele era o verbo de Deus, né? Então, cada vez que Deus liberava uma palavra, Jesus estava sendo liberado para nós, né? Através dessa palavra de Deus. Então, Jesus está ali confrontando diretamente os líderes que estão ouvindo ele, que estão vendo ele fazer os milagres e mesmo assim se recusam a recebê-lo como filho de Deus, se recusam a se converter dos seus maus caminhos, se recusam a crer que o reino de Deus já chegou e já está ali e agora eles precisam tomar um posicionamento de arrependimento e verdadeiramente seguir
a palavra de dentro para fora, e não só no estereótipo, mas de dentro para fora, que é o que geralmente a religião faz com que a gente não tenha atitudes reais, né? A religião, ela muda de fora para as pessoas verem, né? E a gente acha que mudando modo de se vestir, modo de falar, modo de andar, né? Aonde a gente vai, ou que as palavras que a gente usa é o que determina se nós somos ou não do Senhor, e não é isso. A palavra de Deus é clara em dizer que a maior transformação, ela acontece primeiramente na nossa mente. Então, a nossa mente sendo renovada e transformada, nosso coração então vai sendo moldado de acordo com o caráter de Deus. E aí nós vamos ficando mais parecidas com Jesus, mais parecidos com o Pai. E aí nós podemos dar testemunho de Jesus e do Pai. Então, se você puder, né, nessa segunda-feira aí, para um pouquinho, vai lendo quase que versículo a versículo desse texto, vai vendo que Jesus está falando com esses líderes, porque ele está falando comigo e com você também nesse texto. E aí a gente pode estar verificando se nós não temos sido também tão religiosos quanto esses homens e temos desprezado a verdadeira palavra de Deus, o próprio Cristo na nossa vida, querendo falar conosco, querendo nos levar a maior intimidade, ao relacionamento real com o Senhor. Então, porque esses homens estavam mais preocupados com os pré-requisitos da lei do que realmente salvar vidas, alcançar vidas para o reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Hoje só é o início dessa semana, né? Segunda-feira. Essa semana inteirinha aí a gente tem junto dentro dos evangelhos. Em nome de Jesus, nós vamos caminhando para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.